Jesus. Nos leva, nos leva onde nós possamos ouvir a sua voz. Nós precisamos ouvir a sua voz. Quantas vezes, Pai, nós não fizemos a sua vontade? Quantas vezes, Pai, nós queremos fazer somente a nossa vontade? E esquecemos de ouvir a sua voz. Quantas vezes, Pai? Perdoa-nos, Pai. Ensina-nos, Pai, a vivermos a sua vontade. Quantas vezes que os nossos desejos estão à frente de Deus? Quantas vezes? Quantas vezes? Algumas semanas atrás eu estava assistindo um canal evangélico lá da Argentina. E o pastor da igreja Rei dos Reis, ele disse que Deus, ele está peneirando as igrejas. Você pode sentar, querido. Deus, ele está selecionando, queridos. Ele está selecionando o povo dele, aqueles que estão comprometidos e aqueles que não estão comprometidos com Ele. Então é tempo de nós, queridos, nós, filhos de Deus, começarmos a prestar atenção, porque Deus está peneirando. Ele está peneirando. Nós temos que parar de brincar de igreja. Nós temos que parar de tratar as igrejas como um clube social, como um local de encontro.
como local de festa. Está na hora de nós acordarmos e começar a buscar o Senhor da forma que Ele é, da maneira que Ele é. Deus está peneirando. Deus está peneirando. Abra comigo, por gentileza, Isaías 52. Isaías 52. Versículo 7 em diante. Presença muito gostosa, Senhor. Muito gostosa. Quão suaves são sobre os montes dos pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Eis a voz dos teus atalaias, eles alçam a voz juntamente junto, porque olho a olho verão quando o Senhor voltar a Sião. Clamai cantando, exultai juntamente, exércitos de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Espírito Santo, meu cheiroso Espírito Santo, revela para nós essa palavra, Pai. Mostra para nós, Pai, o que o Senhor tem preparado para nós. Mostra, revela. Nós te adoramos. Tu és maravilhoso, meu cheirosão, meu cheirosão. Tu és maravilhoso, Pai. É tempo de nós começarmos a tomar posse das promessas de Deus para as nossas vidas. É tempo de nós começarmos a compreender e a entender aquilo que Deus tem para nós. Quem nós somos em Deus? Quem nós somos?
em Deus. O maior problema nosso, querido, é que nós temos uma memória muito fraca. Nós esquecemos logo das coisas boas que Deus tem para nós. Quantas promessas que estão aqui dentro deste livro maravilhoso. Quantas promessas, mas nós esquecemos. Entra dia e mais dias e nós vamos esquecendo. Mas nós conseguimos lembrar muito fácil das besteiras que nós fazíamos antes. Claro que muitas vezes é para louvar o nome do nosso Deus, para agradecer o nome dele, mas muitas vezes nós esquecemos, porque nós agimos muitas vezes como agimos antes de conhecer a Cristo. Parece que as coisas ruins são que nem carrapato, difícil de tirar. Cuidado. Então nós temos que começar, queridos, a lembrar das promessas que Deus tem para nós. Aninha, coloca na tela para mim que diga João 1,12. João 1,12 diz que eu sou filho de Deus. Mas a todos quantos o receberam quem? Mas a todos quantos o receberam quem, queridos? Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Como que um filho de Deus se comporta? Orando? Mas tem muitos que estão sempre orando Faustão, orando Clube do Bolinha, orando Rock Santeiro, orando, e se esqueceram da parte mais importante de orar, de buscar a face de Deus. E os problemas batem na porta e nós nos comportamos como filho de Satanás, como nós vivíamos antigamente. Murmuramos, reclamamos, perturbamos. Filho de Deus não age assim. Nós somos filhos de Deus. Filho de Deus tem domínio próprio. Filho de Deus ama. Filho de Deus perdoa. João 15,15 diz que eu sou amigo de Deus. João 15,15. Já vos não chamarei servos. Por quê? Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor.
Quem é o nosso Senhor? Mas tem-vos chamado amigos. Amigos. Amigo. Amigo é aquele que está naqueles momentos bons e naqueles momentos difíceis. Isso é amigo. Amigo vem com soluções para os seus problemas, te ajudar a achar o problema. Isso é amigo. Agora, amigo, quando você tem dinheiro, isso não é amigo. Amigo quando está tudo bem, e quando tem um problema na tua porta ele some, isso não é amigo. Romanos 5, versículo 1. Romanos 5, versículo 1 diz que eu sou justificado por Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Somos filhos, somos amigos de Deus, somos justificados por Deus. Romanos 8, versículo 1 e o 2 diz que eu sou livre da condenação. Portanto, agora nenhuma condenação há. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Nenhuma condenação há. Livres de condenação. Nós somos livres de condenação. Mas para aqueles que estão aonde? Em Cristo, que não andam segundo a minha carne, as minhas vontades, os meus desejos. Filipenses 3, versículo 20. Filipenses 3, versículo 20 diz que eu sou cidadão da onde? Mas a nossa cidade está nos aonde? Céus. Nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É de lá. O nosso Senhor está lá. Então nós somos cidadão do céu. Mateus 5, versículos 13 ao 16 diz que eu sou o sal e a luz da terra. Vós sois o sal da terra. E se o sal for ímpido, com que se há de salgar? Para que nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Ou seja, o sal sem gosto. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte.
nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Somos filhos, amigo, justificado, livre da condenação, cidadão do céu, salve luz da terra. E 2 Coríntios 5:20 diz que eu sou embaixador de Cristo. Amém. 2 Coríntios. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. De sorte que somos embaixadores. O que é um embaixador, querido? O dicionário Aurélio diz que é a categoria mais alta de representante diplomático. É alguém que representa um rei, um presidente, uma nação, um povo, diante de outra nação, diante de outro povo. O diplomático, ele representa um Estado junto ao outro. Ou seja, o embaixador, ele é uma pessoa escolhida por um presidente para representar ele. E o dicionário bíblico diz que embaixador é um mensageiro enviado para uma missão especial para representar um rei. Para representar um rei. Será que nós estamos nos comportando como embaixadores de Cristo? Porque nós estamos aqui para representar Ele. Ele nos escolheu para nós sermos representantes dele. Será que nós estamos, mostrando para Deus que nós somos realmente representantes dele, embaixador dele, diplomata dele? Será que nós estamos nos comportando assim? Quantos jovens foram evangelizar no Ramiro Rio? Cara, eu ouvi notícias lindas lá. Compartilharam comigo coisas lindas, coisas maravilhosas. Sabe, famílias aceitando Jesus, homens, mulheres, sabe? Eles representaram exatamente como Deus quer. Eles foram verdadeiros embaixadores. Eles saíram dos seus lares e foram lá no Ramiro Freire. Estava chuviscando? Estava chovendo? Não estava chovendo. Estava molhado. Mas estavam lá, falando de Jesus para as pessoas. E aonde que eu estava? Estou falando para mim. Estou falando para mim. Estou falando para você, para mim, aonde eu estava? Será que naquele momento eu estava representando bem a Deus? Quantos jovens tinham, Paulo? Vamos lá? 5. Em 7. Em 7. Em 7. Estavam evangelizando, né?
nós em casa, orando PlayStation, orando filme, orando besteira, em vez de fazer a vontade de Deus, nós estamos lá, falando de mim, falando para mim, falando da minha pessoa. A palavra evangelho significa o quê, irmão? Boas novas. A palavra evangelho significa boas novas. Ou seja, eles foram, falar das boas novas para aquelas pessoas. E eu creio que aquelas pessoas ontem, depois que aceitaram Jesus, eles tiveram uma vida totalmente, uma noite diferente, uma vida totalmente transformada. E o galardão de alguns ficou show, melhorou, ficou bonito. A palavra evangelho no grego, eu não sei se vou falar certo, mas eu vou ler, é evangelion. Não sei se é isso, mas evangelion. E no original significa pagamento pela transmissão de uma boa notícia. Ou seja, vocês estavam, entenderam que vocês foram comprados. Vocês entenderam que foram comprados. Eu não entendi. Eu fiquei em casa, tomando o meu chimarrãozinho, meu gatuto. Em vez de estar lá junto, eu estava em casa, querido. Porque eu não entendi que eu fui comprado pelo sangue do Cordeiro. Eu não entendi. Eu não entendi que aquele sangue que me lava, que me lavou, ainda não vale nada. Ontem eu falei para Cristo, o que tu fez por mim? Não valeu nada. Porque eu não fui evangelizar. Pessoas de fora pedindo, desesperadamente por um socorro, por um abraço, por um beijo. E o Zé olha em casa, porque não entendeu que foi comprado por alguém. Alguém pagou um preço tão alto. E eu não entendi. Nós estamos hoje dentro de uma igreja porque alguém falou de Jesus para nós. Nós conhecemos Jesus porque alguém falou de Jesus. Mas o que nós estamos fazendo? Dizendo, não valeu a pena. O que Jesus fez não valeu a pena. Quando Cristo nos comprou com um alto preço, hoje nós temos o DNA de Cristo em nós. E o que é DNA? DNA são informações genéticas codificadas. Então, queridos, nós temos informações genéticas codificadas de Cristo Jesus em nós. Nós fizemos parte da árvore genealógica de Cristo. Nós fizemos parte. Mas nós não estamos retribuindo, nem 5% do que Jesus fez por nós. Aí quando você ouve que Deus está peneirando, Deus está peneirando. E isso está de fato. Mas por que eu, Deus? Eu sou um dizimista. Mas por que, Deus? Eu sou um santo, vou todo domingo para a igreja. Grande coisa que nós somos. Se nós temos o DNA de Cristo em nós, o que nós estamos fazendo? O que eu estou fazendo? Para mim, coloca 2 imagens lá. Olha como é que eu estava ontem e como é que eu deveria estar. Como é que eu estava ontem?
onde? Evangelizando, falando de Deus, falando de Jesus. E o Fredão ali embaixo, né? Orando, né? Quem será que eu estou enganando? Quem que eu engano? Amado, mais difícil do que encher a igreja é esvaziar as porcarias. Isso é uma frase que a Juana? Foi a Juana? Frase da Juana, da Colômbia. Mais difícil do que encher a igreja é esvaziar as porcarias. Nós somos comprados por um alto preço, mas nós esquecemos e continuamos vivendo do mesmo jeito que vivíamos antes. Talvez uma ou outra coisinha mudou, mas Deus nos quer por completo, não por metade, não 5%, não 10%. Ele nos quer por completo. Aí nós começamos a reclamar porque a gente não vê milagres, a gente não vê curas, libertações. A gente não vê o surdo ouvindo, a gente não vê o cego enxergar. Quem é o culpado de tudo isso? Será que Deus é o culpado de tudo isso? Se a Bíblia diz em Daniel 4:13 que nosso Deus é um Deus de milagres, se Ele é um Deus de milagres, Ele foi, é e será um Deus de milagres. Foi, é e será um Deus de milagres. Mas os milagres não acontecem. Se eu não falo de Jesus, porque eu não creio em Jesus. Passa-se um ano, passa-se 2 anos, passa-se 3 anos, e passa ano e mais ano, ano e mais ano. E a vida não muda. Não muda nada. Então por quê? Porque Jesus está aqui mudou? Está que Deus mudou? Então é tempo, amados, nós tomarmos posição. É tempo de nós transformarmos a nossa mente. O Edson, ele ministrou quarta-feira uma palavra tremenda, maravilhosa. Muitas coisas me chamaram a atenção, mas uma delas foi que ele falou que a nossa batalha está aqui. Então é tempo, queridos, de nós, transformar as nossas mentes. Nós temos que deixar o Espírito Santo, ministrar nas nossas mentes. Nós somos transformados, e o que nós fazemos lá, parar de fazer e começar a fazer coisas novas. Romanos 12:2, Aninha, por gentileza, bora lá. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou da vossa mente, para que experimentais qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando o Edson falou que a nossa luta começa aqui na nossa mente, nossa cabeça, nessa parte aqui, de fato,
Começa. Às vezes, dois irmãos conversando na ponta lá, não me ama. Às vezes não está nem falando de você, não está nem falando de mim, mas a minha luta acha que está falando mal de mim. Mas não é. Não é. É só uma mentirinha. Não existe mentirinha. Existe mentira. É mentira. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora também não basta que nós só ficarmos falando, ficar aqui enchendo os linguiça e não começar a agir. Eu creio que ainda dá tempo de nós começarmos a agir como verdadeiros filhos de Deus. É tempo de nós começarmos a sair das quatro paredes e começarmos a evangelizar ao ir de Cristo. É tempo. É tempo de nós deixarmos o Espírito Santo ministrar nossas mentes, queridos. Deixe o Espírito Santo ministrar. Porque só Ele que nos convence do juízo, do pecado e da justiça. Somente Ele. Então deixe o Espírito Santo ministrar a sua mente, as suas atitudes, os seus pensamentos. Então nós temos que agir. Principalmente permitir Deus agir nas nossas vidas. Isaías 43:13. Veja o que diz. É um versículo conhecido, mas veja o que diz Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Quem esse eu sou? Quem que é esse eu sou? Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Deixe o Espírito Santo tomar conta da sua vida, querido. Por favor, deixe o Espírito Santo, te guiar. Eu estou falando porque muitas vezes eu faço besteira mesmo, porque eu não ouço o Espírito Santo. Mas deixe, por favor, porque se Ele conduzir a sua vida e a minha vida, quem vai impedir? Será que é um joguinho de futebol? Será que é uma novelinha? Quem que vai te impedir? Será que é um ser humano? Não, porque a minha luta não é contra o ser humano, não é contra a carne. Quem impedirá? Se eu e você nos prostrarmos, falamos: Senhor, eu sou fraco, eu não tenho condições, eu preciso que o Senhor me ajude, eu preciso que o Senhor me conduza, me leve. Quem vai impedir? Quem que vai impedir? Será que é um barbudo? Será que é uma cabeluda? Não. Ninguém. Somente Deus. Deus é todo poderoso, e quem vai impedir também de agir é eu. Somente eu posso impedir. Porque Deus não quer isso. Deus não quer que eu e você venhamos a viver uma vida boa, agradável e perfeita. Segunda Crônicas 20, versículo 17 e 18. Veja um exemplo de um homem Segunda Crônicas 20,
Olha como é que esse homem se comportou. Eles vão falar ali de Josafá. Josafá estava pronto e prestes para ser atacado por duas tribos, mas ele não estava preparado para essa luta, para essa batalha. E o que esse homem fez? Será que esse homem foi encarar os caras de frente? Será que ele faz como eu faço muitas vezes? Vou encarar tete a tete de frente? Josafá não fez isso. Esse versículo diz que nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saís ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. O que esse homem fez? Se prostrou. Ele se prostrou. E o que nós fizemos muitas vezes? Esquecemos de nos prostrar. Fizemos tudo ao contrário do que Deus pede. Muitas vezes eu vejo que o espírito de Jonas, muitas vezes ele habita em nós. Fizemos ao contrário, depois de tanto apanhar, aí nós aprendemos a andar no caminho. Então nós temos que levar uma geração que possa manifestar publicamente o poder de Deus. Glória a Deus. Uma geração apaixonada, uma geração comprometida, uma geração alinhada, uma geração ajustada, uma geração cheia do poder do Senhor, uma geração cheia de unção, uma geração cheia da graça, a favor, uma geração cheia da misericórdia de Deus. Mas como alcançamos? Fazendo a vontade do Pai. Esse versículo de Isaías que nós lemos diz que suaves são sobre os montes os pés. E pés, ele significa estabilidade. Aonde que nossos pés estão? Salmos 40, versículo 2 mostra onde nossos pés têm que estar. Mas muitas vezes nossos pés não estão ali. Muitas vezes nossos pés estão no lamaçal. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, os pés sobre a rocha. Pés também é um lugar de onde nós devemos estar. É um lugar de um aprendiz. Lucas 10:39 é uma história bem conhecida, que vai mostrar aonde nós devemos estar. E tinha esta uma irmã chamada Maria, Marta, né? Marta tinha uma irmã chamada Maria, a qual assentou-se também aos pés de Jesus. Fazendo o que aos pés de Jesus? O que ela estava fazendo aos pés de Jesus? Ela ouvia a palavra. Aos pés de Cristo nós temos que estar. Se nós estivermos aos pés de Jesus, o Senhor vai nos revelar a palavra. Se nós estivermos aos pés de Jesus, Ele vai nos fortalecer. Se estivermos aos pés de Jesus, a palavra ide vai se cumprir. Porque esse versículo diz que nos tirou do quê?
Ao Salmo 10 de onde? De um lamaçal. De um lamaçal. Salmos 40, versículo 2, diz: não tirou um lamaçal de um outro. Se nós tivermos os pés de Cristo, querido, nós vamos ter todo o domínio e toda a autoridade. Romanos 16, 20. Então nós temos que entender que nós temos autoridade. E o Deus de paz esmagará e entregue Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo já convosco. Amém. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. Primeiro Coríntios 11, versículo 1 diz que nós temos que ser imitadores. 1 Coríntios 11, versículo 1: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Boas novas. Quantas pessoas lá fora que estão precisando ouvir falar de Jesus? E nós não saímos do conforto. E nós não saímos do conforto. Primeiro Coríntios 1, versículo 22. Será que nós queremos? O que nós queremos mais de Cristo? Será que nós queremos mais provas, mais sinais dele? Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas Paulo, vocês foram malucos sair de sábado. É loucura. Foram fazer o que lá? Falar de Jesus, cara. Eu quero ser imitador de Cristo, né? Deus nos chamou para evangelizar, querido. Deus nos chamou para pregar as boas novas, para pregar a salvação. Lucas 4:18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Quando falo em pobre, não é só aquele mendigo da rua, não, que também precisa ouvir. Não é aquela prostituta que também precisa ouvir. Mas pobre é aquele que não conhece Jesus, querido. Ou pobre é aquele que conhece e disfarça que conhece. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas
que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. O teu Deus reina. O teu Deus reina. Lucas 6. Nós encerrar. Lucas 6, versículo 10. Eu quero dizer, se eu indo ou não indo falar de Jesus, indo ou não indo, Lucas 6, versículo 10. Deixa eu conferir aqui. Não é esse versículo. Não é. Mas diz que toda carne verá a salvação de Deus. Então, eu indo ou não indo, querido, um dia todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar. Eu indo ou não indo, eu ficando em casa ou não ficando. Se a minha vontade está em fazer outras coisas, Deus vai usar outros para fazer o que tem que ser feito. Isaías 40, versículo 3. Para nós encerrar. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte, e todo outeiro serão abatidos. E o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Vós que diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar. Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva e caem as flores, sobrando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe ao monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta, eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Jeová virá como o forte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor apacentará o seu rebanho entre os braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. E aos que amamentam ele os guiará mansamente. Quem mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus, os palmos, e recolheu em uma medida o pó da terra, e pesou os montes e os osteiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que medisse entendimento? Ele mostrasse as veredas do juízo, ele ensinasse a sabedoria, ele fizesse notório o caminho da ciência. Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó úmido das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para holocaustos.
Todas as nações são como nada perante ele. Ele considera-se mesmo do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com quem o comparás? Com quem, pois, sereis semelhante a Deus? Ou com quem comparás?